Seja muito bem-vindo você aqui do Keiko TV, dessa vez do Instagram certo. Pra quem segue o Ítalo já entendeu o que tá acontecendo. Hoje aqui é um programa muito especial, meu primeiro programa aqui do Keiko TV. Queria agradecer o Ítalo, o Tashiro, queria agradecer Tai Show, vai dar da produção, o Monge. E hoje temos um cara que é sensacional e começar com alguém que fez parte da minha infância torna isso tudo muito melhor. Então eu tô aqui com ele que é produtor, musicista, cantor, baixista, tem muita história de bastidor pra gente aqui. Anísio Melo Júnior, cantor oficial de Dragon Ball. Aê! Aplausos! Muito obrigado, Jeff. Legal. Bom demais. Sensacional, né? Oh, demais estar aqui. E assim, como foi pra você, assim, no primeiro programa aqui, entrar no Instagram errado? Olha, a gente já viu de tudo, né? Mas essa é um grãozinho, é mais uma história de bastidores ali, né? É maravilhoso. É incrível. Pra quem não entendeu muito bem, né? Hoje a gente tá sem internet aqui na Kiba, por isso que vocês estão assistindo direto no celular aqui pelo iPhone. E aí a gente tá conseguindo fazer toda aquela produção, né? De Instagram, tudo mais, de YouTube. Mas tudo que a gente falar aqui vai estar depois em alta qualidade no YouTube para vocês assistirem. Vai ter os cortes, vai ter o programa inteiro. E é isso aí, vamos começar, né? Vamos começar. Você que tá assistindo, se quiser, já deixa a tua pergunta. Eu estou lendo aqui e assim que for possível já vou acompanhando com vocês e a gente vai conversar. Então vamos lá, Anísio, que além de produtor, cantor, musicista, responsável pelos temas de Mega Man e aberturas icônicas de Dragon Ball, cara. Como é que isso tudo começou? Qual foi o seu pontapé para entrar no meio da música, cara? No meio da música não foi por intermédio desses trabalhos, que foram meados dos anos 90 até 2006, 95 a 2006 mais ou menos, que foram 11 anos de colaboração com a Alamo, né, como diretor musical. Certo. Mas comecei em casa, um ambiente de casa, assim, meu pai escritor, pintor, artista plástico, todo mundo com uma formação ligada às ciências humanas, se ouvia muita música em casa. Isso é maravilhoso. E cada pessoa da casa ali, da família, por exemplo, meu pai gostava de jazz, chorinho, bossa nova, música instrumental eletrônica quando estava chegando, assim, os primeiros Moogs, aquelas coisas todas, né? E minha mãe, ao lado Chico Buarque, Maísa, Agostinho dos Santos, o samba canção, né, MPB chegando. Minha irmã mais velha, né? Ela já ouvindo Beatles, Stones, Herman Hermits, Mutantes, o tropicalismo que estava chegando, né? Certo. Então foi um ambiente de música. E muito cedo eu comecei a estudar, estudei piano, a partir dos 5 anos de idade, estudei um tempinho, parei e depois comecei com o canto e o contrabaixo. Certo. Né? Estudando e tocando e sempre ouvindo música. Né? Então, ouvindo música a vida inteira. Então essa foi a base. E é uma base eclética. E acabou gerando assim em mim um desejo de tocar de tudo. Não ser assim um roqueiro, um jazzista ou um ABCD. Ser um músico. Tocar música, né? Fazer música e compor também foi seguindo por esse viés. Então hoje eu estou fazendo coisas assim muito variadas. Esse ano eu completo 44 anos de carreira musical. Olha que interessante. Isso sem contar os estudos de piano, que esse ano eu faço 60 anos, né? E se fosse assim já seriam uns 55 anos de música. Olha que legal, cara. E assim, você falou que começou, né, no baixo e tudo mais, teve muitas inspirações, mas o que você acha que foi mais forte para você? Quais são suas maiores inspirações que te levou a isso? Olha, eu tive algumas inspirações. Uma assim, não tem como escapar para quem toca baixo, para quem tem alguma relação ligada ao rock e tudo, que não sejam os Beatles, né? Então, e por consequência o baixista, né, que era o Paul McCartney. Mas de todos ali eu gostava de todos, porque ali era uma banda que era como um Changeman, né? Você tem cada um é uma cor, é um personagem, uma característica. Se completavam. Se completavam, né? Então, a bacana é esse espírito, né? Eu sempre fui um cara de tocar em bandas, né? Montava uma banda para tocar junto, não aquele cantor solo que tinha uma banda de apoio que acompanhava. E ainda mais pela natureza do baixista, né? Que o baixista ele é meio que se a gente traduzir para a linguagem do futebol, assim, ele é como um meio campo. Então é um cara que ele está fazendo uma conexão
entre a parte rítmica, né, bateria, percussões, essas coisas, e a parte harmônica dos instrumentos de base, de piano, guitarra e metais, e a parte melódica, que inclui inclusive voz também, né? Certo. Então o baixista ele tem essa visão sistêmica, né? Ele é um cara que vai se treinando a percepção dele para ouvir mais os outros do que ser ouvido em primeiro lugar, né? Então é uma coisa bacana porque você progressivamente você pode aprender a colocar o ego numa gaveta, porque ele não vai se mostrar muito necessário na hora que você tiver que fazer uma ação de conexão entre todos os outros. Então o baixista ele acaba sendo um agregador musical dentro de um arranjo e de uma coisa, passando linhas, informando a harmonia através dos desenhos das linhas. Dá aquele volume pro bumbo, né? Aquele negócio, a pulsação, né? Então é uma das estruturas, dos alicerces para você ter o groove, você ter a levada, você ter a pulsação, a música ser, digamos, dançável, né? Também, né? Também tem esse lado. Maravilhoso. Para você que está chegando agora, tem uma galera que está chegando, eu vou explicar de novo, né? Aqui onde a gente faz o podcast. Felizmente, devido à chuva, a gente teve um problema de internet. Então estamos só no Instagram, o YouTube não está funcionando, e estamos aqui por um celular e tudo mais, mas não estamos fazendo acontecer. Depois está em alta qualidade disponível para vocês, tanto no Instagram quanto no YouTube, vai estar lá. E aí, quem estiver assistindo, quiser deixar perguntas, fiquem à vontade, tem muita coisa para a gente conversar aqui com a Anísio. E aí, vamos lá, né? Como é que você foi parar nesse universo de animes, né? Porque você dirigiu, você produziu, você cantou as aberturas, né? Muito conhecido por isso, né? Então, como que você acabou caindo nesse mundo? Bom, eu recebi um convite para fazer algumas músicas para Alamo, e eles estavam num momento de transição ali do diretor musical, que era o Caetano Zama, um grande músico, uma das pessoas que participaram daqueles eventos de introdução da Bossa Nova nos Estados Unidos, no Carnegie Hall, né? Sim. É um cara muito competente, né? E nisso, como estava com essa transição ali, eles me convidaram e eu falei assim, olha, eu nunca fiz especificamente um trabalho de direção musical voltado para o meio das dublagens, das animações, mas é música, né? Sim. Então, daí eu falei assim, olha, vamos fazer um teste para ver como é que se eu fico adequado, né? Assim, me adapto legal a esse tipo de realidade, né? E daí eles passaram algumas músicas de uma franquia que estava sendo fechada na época, que era o Fantástico Mundo de Bob. Sim, muito conhecido para quem... E ali foi um teste interessante, porque o Bob, ele, como o Rei Arnold e outros desenhos, ele tem uma variedade muito grande de estilos. Então, aquela base que eu tinha de ouvir de tudo em casa, eu não me pegou de surpresa, porque eu tinha uma certa familiaridade com sons de big band, de orquestra, aquelas trilhas meio Broadway, assim, também. E foi o que rolou no Bob, né, para esses desenhos, né? E na época, eu estava trabalhando com produção musical fonográfica a um quarteirão da Alamo, assim, coincidentemente. E eu estava com um time muito bacana, né? E eu convidei essas mesmas pessoas para fazer parte desse núcleo dessas primeiras músicas. Foi a Vera Campos, cantora, o irmão dela, o Paulinho Campos, pessoas incríveis, profissionais, assim, sensacionais, e a Cláudia Youngblood, que hoje retornou para o Rio Grande do Sul. E com esse time enxuto, né, de 4 pessoas, nós fizemos mais de 600 músicas. Olha que legal. Em mais ou menos 11 anos de colaboração com a Alamo, né? Então foi muito bacana, assim, surgiu dessa forma. Eles gostaram, a gente gostou também do processo, né? E nós fizemos essas músicas aproveitando o próprio estúdio que eu estava fazendo produção musical, que era o estúdio do Constant Papenel, ali bem próximo ali da Alamo. Por quê? Por causa dos horários, né? Os horários da dublagem, normalmente, eles têm um horário comercial, como era, pelo menos na Alamo, como era, né? E a gente tinha uma dinâmica muito flexível. Por quê? Trabalhando com várias bandas, com vários tipos de gravação, às vezes para publicidade, outros trabalhos fonográficos, né? Então, nisso, a gente conseguiu estabelecer uma maneira de trabalhar que acabou sendo prática, né? E garantiu todos esses anos aí de colaboração com eles. Sim. E a gente fazia fora do ambiente da Alamo. Então, gravávamos no estúdio,
depois de um tempo, pelo volume de trabalhos, né, eu achei melhor assim abrir uma empresa. E eu tenho essa empresa até hoje em atividade, e a Alamo foi esse pontapé inicial, né? Maravilhoso. E você falou, né, até primeiro ali que o cara foi o Fantástico Mundo de Bob, né? E música é citada a todo momento lá no desenho, né? Porque o Elvis era o rei, né? A todo momento. Pois é, e então... era bem legal, né? Porque o legal do Bob é que ele era um menino surrealista. O mundo era fantástico, realmente. É um mundo de fantasia. E a maneira como ele interpretava os acontecimentos era uma deixa para uma grande viagem musical também, né? De ele mergulhar numa piscina, daí ter aqueles nados sincronizados, né? Como tinha no começo, muita referência a Hollywood, nos tempos do cinema, né? Bob foi ao fundo da piscina, foi bem lá no fundão. Então, e com aquelas vozes diferentes, né? Isso é maravilhoso. E assim, e por outro lado também, essa variedade de coisas levou... como eu tinha curtia muito rock, na hora que surgiu Dragon Ball e outras coisas que precisavam de uma pegada mais hard rock, mais até heavy metal e tudo, a gente tinha base de como fazer, porque a gente já estava fazendo isso com bandas, né? Então, tocando, por exemplo, AC/DC, Judas Priest, essas coisas todas, né? Então, isso digamos assim, a gente conseguiu fazer sem muito sotaque, né? Estilístico, digo assim, né? Com uma certa familiaridade do tipo de som, porque eram coisas que a gente sabia como é que eram feitos, né? E a gente tinha que tocar, né? Então, uma coisa somou a outra. No fim deu certo. Para você que está assistindo, eu ia mandar um alô para a Ilustra Jaque, ilustradora do N, inclusive, do canal. Então, quem quiser seguir ela lá, faz umas ilustrações. Minha mãe tá assistindo a live. Sensacional. Então pronto, não falta mais nada. Gil Desi, o nosso cover detonator, tava no Keiko. Olha, ele é sensacional também. Quiserem deixar perguntas, deixem perguntas. A gente faz aqui as perguntas para Anísio. E aí, continuando, né? Como é que foi o desafio de vocês para adaptar essas músicas, né? Questão de fazer a tradução, adaptar uma versão e tudo mais, né? Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você traduzir alguma coisa. Então, como foi? Se tiveram que correr atrás de alguém, viu? Preciso traduzir, preciso adaptar. Como é que foi isso tudo, né? Num âmbito de... Não só de anime, né? Como um todo, né? Não, é legal falar isso, porque hoje você tem um Google Translator, por exemplo, que você faz, digamos assim, uma tradução literal grosseira, né? Mas, assim, no caso das músicas, ela já demanda uma coisa um pouquinho diferente, que é você ter algumas ferramentas além da tradução das palavras. E a outra coisa, assim, a versão, ela não é uma tradução. Sim. Né? Tem um ditado italiano que fala traduttore traditore, né? Assim, o tradutor é um traidor, porque ele não vai fazer 100%. Existe, digamos assim, uma certa maleabilidade, uma certa flexibilidade, eu diria até uma certa licença poética para você adaptar não só o texto, mas fazer adaptações culturais. Ou se concentrar em aspectos que sejam os mais importantes a se destacar numa letra de música. Né? No caso, por exemplo, das músicas de abertura, em geral, essa música ela é uma música para tornar público o espírito de uma série. Né? Então, no caso do Dragon Ball, o que me chamava mais a atenção eram dois aspectos. O público para que se destinava, que é um anime para um público infanto-juvenil, né? E a outra é o espírito, a música, assim, a versão, ela teria que traduzir o espírito do que ia acontecer. Né? Então, ela acaba sendo como se fosse um jingle publicitário, né? Em que, através da música, você define aquele produto, ou aquela situação, ou aquele momento histórico, né? Como você vê o Iron Maiden, por exemplo, né? O Bruce Dickinson, se não me engano, ele é formado em história. É formado em muita coisa, muita coisa. Piloto avião, uma figura, né? Uma figurinha. No campeonato de esgrima essa semana. Então, é isso mesmo. Então assim, essa era assim a conexão que a gente tinha na hora de escrever uma versão. Sim. Como traduzir o espírito
daquela série. E eu perguntei para ele se eu tinha uma certa liberdade para criar. Eu pedi só uma tradução literal do japonês, porque eu não falo japonês, mas estou estudando japonês. Ah, que legal. Comecei um curso de japonês para escrever mesmo. Hiragana, katakana, tudo ali. Difícil, mas vale muito a pena. Olha, eu estou achando mais simples do que o português em termos de gramática. Isso é verdade. Mas tem uns aspectos muito legais, assim. Mas a gente conversa um pouco sobre isso assim depois. Mas fechando isso aqui, porque se deixar eu dou uma viajada boa, né? Aqui você pode. Então, mas então a tradução é essa. Ela é uma adaptação cultural também, certo. né? E não deixar de se ater ao foco principal que é o espírito da música, né? Eu lembrei essa coisa do espírito porque no Nihongo, né, no japonês, você tem a palavra, mas você tem uma alma dentro de tudo que você fala. Tem um sentido e uma alma, né? Tamashi. E isso é importantíssimo, né? Você vê isso. E você traduzir a alma de um anime através das suas músicas de abertura, de encerramento, é o grande desafio. Né? Não é só o conhecimento da língua. Hoje, até menos ainda, né? Com essas traduções literais que a gente tem acesso, né? Tudo facilita. Mas o espírito. E também o lado técnico, né? Você tem sílabas cantadas e ela tem que combinar, encaixar melodia, né? De uma forma melódica, mas com naturalidade. Né? É como você falar paralelepípedo. Como é que você vai falar um paralelepípedo? Um paralelepípedo não pode, né? Então você tem que ter entender o ritmo natural da palavra e se ela é interessante se encaixar dentro daquilo ali para contar essa história, esse espírito. Sim. É o desafio. E cada versão é uma situação diferente. Imagino, né? Então, você ter todo esse trabalho, né? E aí até, já que ela perguntou, né? De todos esses projetos que você pegou, qual foi o que você mais se divertiu fazendo? Esse você ficou até triste quando acabou. Não, isso é injusto, assim, porque não dá, assim, cada um tem um lado diferente, assim. Tem alguns, pelo personagem, pela personalidade, né, desses personagens, né, das características deles, são interessantes. Por exemplo, o Doug Funny. Então, toda aquela série do Doug Funny, que tem a banda do pai do Doug, que eram os Beats, né? Então, tudo aquilo ali era uma coisa legal. O Hey Arnold era incrível também, porque para cada desenho era um estilo totalmente diferente. Então, você tinha umas coisas meio Bo Diddley, assim, meio de blues, mais arcaico. James Brown entrando umas coisas assim, Watch Me, né? Aquela coisa. Agora, teve os Anjinhos também, o Rugrats, né? E ali para os filmes, eram coisas incríveis. Aparecia assim, por exemplo, você tem que fazer uma versão da Donna Summer de Bad Girls. E Bad Girls é o Paul Stanley, o guitarrista do Kiss, que participa da guitarra com solo original na Donna Summer, né? E você entender aquilo, só que nos Anjinhos, no filme, não sei se, eu não me recordo se era nos Anjinhos em Paris, era um dos dois, né? Eram 3 lutadores de sumô. O Bad Girls é uma menina má, né? Bad Girls, talking about sad girls. E você pegar... E era quem? A Angélica, né? A Angélica que era terrível, né? Ela era a líder da gangue, né? E você ter aqueles lutadores de sumô cantando bem má, ela é mesmo bem má. Né? Assim, era muito engraçado. Era o humor da coisa incrível, né? Era muito legal. E você comentou até do Doug, né? Você participou de toda a parte musical do Doug, né? Você comentou com os Beatles. Você, como fã dos Beatles, fazer o Mingau Matador deve ter sido exatamente, sensacional. Então, esse tipo de coisa. E tinha as vinhetinhas, né? Em Bluffington. Aquela coisa assim. Então, era muito legal isso. Era divertido. Então, é injusto eu falar assim, olha, eu gostei mais do Doug, ou do Dragon Ball, de não sei o quê. Não, cada um tinha um espírito totalmente diferente, assim. Então, isso é que era legal. E teve coisas, assim, por exemplo... Teve um filme feito para uma trilha da Paramount, para um filme que era o Pinóquio, em 97 ou 98, uma coisa assim. E as músicas, ela começava com uma ópera, e tinha no meio um teatro de bonecos do Pinóquio, né, que ele tinha sido sequestrado, e ele era o único boneco do teatro que não era marionetado, não era um teatro de marionetes, ele era o único que se mexia sozinho, porque ele não precisava das cordas, né?
E isso aí foi feito pelo Brian May, do guitarrista do Queen, né? Então você você ter esse material disponível para trabalhar, escrever as versões, era um barato. Uhum. E algumas músicas do Término também eram do Stevie Wonder. Então foram as coisas assim incríveis, né? Teve trilhas também com músicas do Al Jarreau, de vários músicos ali que eu sou fã e ouvia, né? Então ter a oportunidade de escrever uma versão daquilo, assim, no fim, não era só um trabalho, era um presente que a gente recebia. Aquela honra, né? Eu tô adaptando algo feito pelo Brian May, né? Pô, e você daí vai passando aquele filme na sua cabeça. Puxa, um dia eu era um moleque que estava com um disco de vinil do Queen, ouvindo e cantando praticamente até gastar ali, porque era com agulha, era vinil, era mídia física, gente. Não era streaming. Hoje em dia, né? Olha, para mim nunca foi embora, porque eu não me desfiz da minha coleção de discos assim de vinil. E eu sabia que aquilo ali uma hora ia voltar. Então, para mim não precisou voltar porque nunca saiu. Isso é maravilhoso. Isso é melhor ainda. Sempre fez parte ali, né? E assim, a gente falou, né? Você pegou coisas do Brian May, coisas que eram muito inspiradas em Beatles, Elvis, né? Donna Summer. E teve muita dificuldade, às vezes, para chegar no produto final. Teve algum que vocês fizeram, ouviram e falaram, meu, isso aqui não merece. Isso aqui a gente precisa refazer para ficar bom. Não, a gente chegou, eu acho que eu consegui o máximo que eu podia, porque eu sou uma pessoa muito determinada a fazer. Quando eu começo o negócio, eu falo assim, olha, não para. Só fica pronto quando termina. Então, assim, por exemplo, uma música, eu trabalhava com prazos, né? Sim. Então, simplesmente, o que eu fazia? Eu fazia caber dentro do prazo, mesmo que eu tivesse que fazer, refazer. Essas músicas do Pinóquio, talvez tenham sido as músicas que levaram mais tempo para, no caso, concluir a versão. Porque eu falava, não, falta uma coisinha aqui, falta outra ali. Principalmente as músicas do Stevie Wonder, que tem riquezas, melismas ali, são incríveis, assim. Então, fala assim, puxa, a versão tem que estar no mínimo à altura da qualidade deles, né? Então a gente sempre a perfeição não existe, né? Sim. Mas já dizia outro careca que a perfeição está na busca, né? Então a gente ia buscando pelo menos uma excelência, né? Caprichar e fazer uma coisa bacana em respeito a quem confiou em nós, né? Certo. E em respeito ao público, que não merece menos do que o melhor, sempre, né? Eu acho que isso é necessário. Ter esse cuidado, né? E teve alguma adaptação ou alguma coisa assim que vocês fizeram, tipo, colocaram na sua conta, né? A gente ouve muita história de dublador de tipo, meu, vamos tentar fazer um negócio diferente, né? Porque a gente tem muito casos no japonês, né? Eu tive vendo uma entrevista do Yusuke, né, um tempo atrás, ele falando que pegava toda a frase lá e o cara falou de coisa, aí você ia pegar a tradução, não. Aí ele teve que adaptar, tá achando que berimbau é gaita? Que não sei o quê. Vocês pegaram alguma coisa assim que vocês falaram, meu, vamos fazer uma adaptação aqui meio, vamos colocar a brasilidade aqui nessa música? No fim eu sempre perguntava para eles se eles queriam digamos assim, uma versão mais literal, mais próxima do original, ou se a gente tinha essa flexibilidade. Assim, e eles sempre me deram carta branca. Eu falei assim, não, siga o seu coração. É o que eu mais ouvi, siga o seu coração. Eu falei assim, então tá bom. Então, a gente seguiu o coração. Maravilhoso. Eu acho que principalmente assim, você tem ter essa, digamos, essa visão, né, essa noção de que você tem que comunicar. Né? Música também é comunicação. Sim. Então, não é só a arte ou a diversão, né? Mas ela é a comunicação de uma ideia, de um espírito. Então, se você está se atendo ao espírito e à ideia, você não está fugindo, e tem horas que realmente você tem que ser um pouco mais, digamos assim, mais coloquial, né? Mais leve, né? E dependendo das coisas, uma certa formalidade também vai bem. Sim. Então, por exemplo, teve um filme que era o Toyland, que era da MGM, na Terra dos Brinquedos. Então ele tinha um vilão. E os vilões tinham aquela coisa meio britânica, né? Assim, pomposa. Ou mesmo que fosse uma voz esganiçada, ele tinha uma maneira de, como se ele estivesse quase declamando um poema, né? Então é aquela coisa de
Eu vou destruir a fábrica de brinquedos, aquela coisa louca assim, né? E esse é da terra dos brinquedos. O Toyland tinha uma coisa incrível, porque o vilão passeava e dançava cantando na casa dele, como o Dick Vigarista faz, né? Assim, ele planejando destruir aquela alegria, né, do Natal, que ele achava um horror, né, aquela coisa toda. E o Grinch. E os candelabros cantando. Era o Barnaby, o vilão, né? E os candelabros cantando. Mas que homem mau é Barnaby. E ele, sim, a face cruel do mal maior não há. Nós sabemos que ele é um grande vilão. O ódio é sua salvação. Sim! Estraga os brinquedos, né? Era muito engraçado. Ele se empolgava com a própria vilania dele, com a maldade. Era muito engraçado. Era um vilão que curtia ser vilão. É muito bom. E vocês viram, né? Fez ao vivo aqui a voz de contra, os backing vocals. Quem sabe faz ao vivo, né? Uma vez me pediram assim, uma música do Bob, né? Uhum. E tinha uma música... E eu gosto muito de blues, né? Tenho trabalhos, assim, para isso. Uhum. E no caso do Bob, tem ainda mais um agravante, né? Que é a voz caricata de um menino de 8 anos, né? Acordei de manhã... E um dia some o tio Ted, que era o ídolo dele. E ele fala, meu Deus, né? Daí um dia ele acorda e nada do tio Ted, né? E esse era com um coral, né? Acordei de manhã, pulei da caminha bem rapidinho. Estava com saudade, mas nada do tio Ted. O que fazer? O que fazer? Saudades do tio Ted me faz sofrer. Saudades do tio Ted é demais. Oh, yeah. Aleluia. Então era um barato, né? Assim, a gente curtia. Eu me diverti tanto, assim. Dá pra ver. Como ele tá se divertindo cantar. É muito divertido. Falando em diversão, a gente tem uns amigos em comuns lá de Petrópolis. Esses caras são sensacionais. São incríveis. E você apareceu num clipe recente da banda Negrayskull, né? Um abraço pro Lelo e banda aí, os caras são sensacionais. Homenageando o nosso Salvador Goku. Como é que você foi parar lá? Olha, eles falaram assim, olha, eles são do Rio de Janeiro, de Petrópolis, sim, né? E eles falaram, olha, nós estaremos em São Paulo pro Kenko Festival, tudo. Eu falei, tá, o Ítalo, aquela turma toda, conheço, tudo. Aí falou, pô, vai fazer uma participação no nosso show? Eu falei, claro. E eles já estavam com os planos, eles já tinham conversado sobre essa música, o Nosso Salvador. E eu convido vocês a conhecer, porque realmente assim, a Negrayskull, o próprio nome, Negrayskull, né? Não é o Grayskull, não é o do He-Man, né? Mas é o Negrayskull do biscoito, né? Ele falou bolacha ou biscoito, né? Ele aquela falou coisa que lá. Colocou até a parte de Negrayskull por causa dessa treta aí mesmo. Então foi muito legal assim esse viés do humor. E o bacana é que o Lelo é um cara que tem uma formação ligada diretamente à linguagem do cinema. Então eles conseguiram trabalhar fazer um tratamento assim, ao mesmo tempo bem humorado, musical, mas com essa ideia de roteiro, de edição, né? E quando eles me falaram do projeto, eu falei assim, conta comigo. Eu não sou um ator, mas eu fiz teatro por mais ou menos uns 8 anos, assim, de moleque, né? Assim, antes de mergulhar totalmente assim na música, né? E eu gostei do projeto, falei assim, pô, vamos participar. Então o que rolou é que eu fiz a participação no show deles no Kenko Festival do ano passado, 2024, e no próprio local, no teatro, na rua, nós fizemos algumas tomadas externas que fizeram parte do clipe da Negrayskull. Sim. E nesse clipe eu apareço como um monge budista, né? Então assim, eu já tinha assim o physique de rôle, que é o físico para o papel, né? Para o personagem, né? Ali careca. Não, eu precisei simplesmente do figurino, o figurino que foi mais engraçado. Foi muito bem feito ali, né? Porque o figurino foi uma coisa simples e eficaz, foi simplesmente assim,
rolos e rolos de um pano laranja para simular aquela veste dos monges, né? Então, eu vestido com a veste dos monges, eu participei dessa parte. E o nosso Salvador, o Goku, a música, ela parece uma música gospel, uma música de louvor, mas sem desrespeitar outras religiões. O pessoal precisa ser menos chato e compreender, fazer uma leitura, digamos assim, um pouco mais generosa em relação ao humor. O humor, ele tem uma rima, uma conexão direta com o amor. Então, você só quer fazer sorrir quem você gosta. Então, se você pega uma versão dessa, você está, na verdade, querendo o quê? Proporcionar um momento de leveza, de alegria para as pessoas. Sim. Sem fazer ridicularizar nada, mas ter a sátira. A sátira pode ser uma coisa interessante. E, no caso, ela acabou mostrando o que há de comum em várias religiões também, né? E no caso do Salvador, as cenas externas feitas lá do Kenko Festival, eu vou só tirar aqui o fone que está um pouco alto aqui. Opa, aqui. Se puder baixar, pode abaixar um pouquinho, por favor. Dá um pouquinho de aumento no meu microfone, bem pouco mesmo. O fone só um pouquinho. O fone você pode abaixar um pouquinho mesmo. Ah, legal. Show. Então, obrigado. Então, e lá, a gente, nessas gravações externas, eu estava oferecendo para as pessoas que passavam na rua um livro com a palavra do Salvador. Sem deixar claro se aquilo era algo ligado a um Hare Krishna, ou algo da filosofia budista, ou algo cristão. Não, nenhuma referência. E mostrando a reação das pessoas. Como se vê na rua. Quando alguém oferece, né, algo ali, alguns acolhem, outros desprezam, outros estão com pressa demais para te dar a devida atenção, né? Então isso aparece dentro do roteiro, né? Sim. Eles têm vários vídeos, assim, tem um deles que eu não participei, assim, que foi anterior ao nosso Salvador, que é o Tupini Vikings. Então são os vikings chegando aqui na costa brasileira e se confraternizando com as índias, né? Mais ou menos o que aconteceu entre os portugueses e os índios, né? Aquela confraternização foi algo além de trocar pau-brasil por espelhos, né? Se é que vocês me entendem. Mas é isso, assim. Então, a dança do acasalamento entre os vikings e os índios, né? Os moradores originais. Então, isso foi uma coisa muito legal. Assim, eu gosto dessas manifestações de humor, porque elas mostram que existe uma maneira leve e inteligente de você lidar com vários aspectos da nossa vida, né? Assim, a religião é uma coisa importante. Você não precisa necessariamente ser adepto à religião A, B, C ou D, mas você tem uma conexão com algo maior do que você é, né? Nós, somos esse exército de quase 8 bilhões de formiguinhas aqui na crosta terrestre, né? Com indagações, né? Como os mineiros, que têm aquelas perguntas essenciais, né? Quem coçou? Oncotô? Broncovô. É mais ou menos isso. E dentro disso você vai achando as suas fórmulas de entender o que te conecta a algo muito maior do que você. Isso pode ser feito também de uma maneira engraçada, sem ser desrespeitosa. E eu acho que eles cumpriram isso aí muito bem e foi muito legal. Uma forma muito bem alocada, né? Com bom gosto, com leveza. Assim, eu curti demais. E falei, você conte comigo para as próximas. Assim, não necessariamente como monge, né? Quem sabe um viking careca, Átila o Uno, né? Qualquer coisa assim. Estou por aqui. Estou por aqui. Ele é muito engraçado, né? Porque... contando um pouquinho do bastidor, não sei nem se ele já contou essa história, mas a Tânia, né, dubladora da Bulma, ela participa, né, falando do clipe, sim. E a gente tava num evento aqui dentro do Akiba, e aí ele catou, Jeff, grava um take pro clipe e tal, não sei o que, eu falei, não, vamos fazer, não sei o que. Aí a gente gravou, ele, eu queria um dublador pra falar e tal, não sei o que, da Bulma seria perfeito. Eu falei, ela acabou de sair daqui, tava do teu lado esse tempo inteiro. Ele, mano, sério, vamos. Aí a gente desceu a rua aqui da Liberdade correndo atrás da mulher. Não achamos, aí voltamos e foi, aquele carro ali, eu acho que é ela ali dentro. Aí ele bateu no vidro pra ela baixar o vidro. Pronto, né? Aí ele explicou rapidinho, não, eu vou adorar participar, manda uma mensagem do Instagram. Pronto, né? Muito legal. Foi muito legal que ele ficou falando, não, eu queria muito que a dubladora da Bulma participasse. Eu falei, tá, amigo.
ela tava do teu lado o tempo inteiro. Não, e a Tânia, ela é engraçadíssima, Sim, assim, ela é uma figura. É o melhor perfil da rede social é a Tânia, porque ela vai de 0 a 100. Não, é muito engraçado, assim, nós nos conhecemos num evento em Porto Alegre já há mais de 10 anos, assim, a gente deu muita risada. Foi realmente essa uma figura incrível, assim. Grande talento, mas um ser humano engraçadíssimo, assim. Muito Ela legal. fez Ela fez até no final do ano passado, aqui em dezembro, um evento de dublagem mais 18. Foi a primeira vez que eu vejo alguém fazendo isso, eu achei sensacional. Porque ela meio que quebra as barreiras. Falou, não, vocês querem saber como funciona? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Ela fez toda uma apresentação. E é legal, porque tem gente que realmente tem muito interesse no assunto. Mas ela levou pro termo técnico. Ela falou, não, vou te mostrar como é a dublagem mais 18. E então, seguiu o seu rumo. Muito legal. E Negrayskull, já sabe, pode contar com a gente aí no próximo vídeo, né? E vamos dar um pouquinho da água pro vinho, tá? Vamos sair de produção. Você publicou livros, né? Como é que rolou? Que momento da vida foi esse? Olha, a criação, ela tem a ver com comichão, né? Aquela coceira, aquela vontade de fazer as coisas, assim. Eu aprendi a ler muito cedo. Então, com 4 anos, eu estava alfabetizado em casa, alfabetizado pela minha mãe, porque eu já estava alucinando a minha família, porque eu vivia com um livro na mão, livro de cabeça para baixo, contando em voz alta o que era o livro, eu nem sabia o que tinha dentro daquele livro. E daí, a minha mãe foi ver o que acontecia, né? Levou no psicólogo, tudo, eu falei assim, olha, ele está com interesse, é saudável. Eu sempre, mas não é queimar a etapa, não é muito cedo. Eu falei assim, não, você pode, daí... Passou um método e minha mãe me alfabetizou em casa, né? E em casa sempre teve uma biblioteca muito grande, então eu tinha essa curiosidade. Meu pai, assim, além de escritor e pintor, ele era um pesquisador de línguas indígenas, do folclore brasileiro, né? Então ele estava sempre em casa, tanto que nas 2 casas que nós moramos, assim, a nossa família, ela tinha uma sala que era a sala onde tinha a biblioteca, onde se escrevia. Minha mãe é jornalista, então aquela sala era chamada de redação. Então nós tínhamos a sala para se redigir. Era uma não tem sala de estar, sala de jantar, sala de TV. A nossa casa sempre teve uma sala que era a redação. Era a sala onde se redigia. Então quando eu via meu pai pesquisando, minha mãe escrevendo textos, eu também usava a mesa do meu pai para quê? Para fazer lição de escola, quando ele não estava em casa. Então, era o lugar para redigir. A gente tinha um lugar para escrever. E para criar e tudo mais, né? Então, ele era propício para isso. Era propício para isso. Assim, o ambiente era um ambiente sempre de criatividade, de escrever. E nisso eu comecei a escrever muito cedo. E já com 8, 9 anos eu comecei a escrever alguns textos próprios. Primeiro aquela coisa de redação de escola, mas daí eu queria fazer algo além, porque normalmente a escola te dá um parâmetro, né? Fala, olha, faça uma redação, sei lá, minhas férias, algo que me chamou a atenção. Normalmente pedia uma página, eu falei assim, puxa, mas dá para escrever mais. Daí eu fazia uma para entregar para o colégio e eu fazia uma para mim, sem essa limitação, porque eu achava que tinha que ir um pouquinho mais fundo no texto ali. Daí eu fazia o meu texto e tinha o texto dentro das normas ali do que o colégio pedia. E nessa brincadeira, com 14 para 15 anos, eu lancei um livro, chama A Idade dos Cravos, né? Então tinha a ver com tanto os cravos e espinhas de um adolescente, né, em transformação, aquela coisa toda, aquela efervescência mental, hormonal, emocional, física, né? Um crescimento. Você cresce 10, 15 centímetros assim em 2 anos, sabe? É uma coisa louca, assim, né? O corpo parece que tomou uma pílula ali, né? Explodir. Explodiu ali. E depois disso, assim, eu segui sempre escrevendo, né? Fazendo crônicas, publicando em jornais. Daí eu entrei numa associação que é nacional, né? Tem inclusive aqui em São Paulo a União Brasileira de Escritores. Você só podia participar se tivesse um livro, então como eu tinha um livro lançado, eu submeti o livro, tudo, eu fui aceito. Moleque, a gente formou uma União Brasileira de Escritores Jovens, né? Jovens. Jovens. Então, e isso
eu sempre gostei, sabe? Assim, não era uma coisa, falar, olha, eu vou ser escritor. Não, eu falo assim, se eu escrevo, eu sou escritor. Se eu toco e levo músicas e crio, eu sou músico, eu sou compositor. Então, nós somos um pouco dos nossos sonhos, dos nossos desejos e do que transborda de nós, né? O que não cabe dentro de você e transborda, acaba virando o quê? Obra, criação, né? E transbordaram os textos, saiu um livro. Transbordaram ideias musicais, surgiram composições, né? E algumas encomendadas, né? Versões também. Teve o trabalho, inclusive, de uma das cantoras, né? Que trabalhava comigo nesse período da Alamo, a Cláudia Jungblut. Ela lançou um disco chamado A Flor da Pele. E uma das músicas ela me pediu uma música que poderia ser uma composição ou não, mas na época eu estava ouvindo muito um cara chamado Abraham Laboriel. É um baixista mexicano, radicado nos Estados Unidos há muitos anos, e uma curiosidade, ele é pai do baterista do Paul McCartney, o Abe Jr. Nossa. Que é um cara que canta e toca muito bem bateria. E ele é baixista. E o Abraham Laboriel, ele tinha uma música com um batera, que é o Vinny Colaiuta, um baterista que tocou muitos anos com o Frank Zappa, com o Jeff Beck, inclusive, na fase antes dele falecer, era o batera que estava tocando com o Jeff Beck por muitos anos. E eles tinham uma música chamada Look at Me, e eu escrevi uma versão chamada Olha Aqui. E isso foi lançado por esse álbum da Cláudia, né? E, então, assim, foram surgindo coisas, né? Assim, às vezes uma encomenda dessa forma. Eu falei assim, puxa, eu tenho ouvido uma música. Daí eu falei, me conta mais, quem que vai produzir o seu disco? Eu falei, vai ser o Pixinga. Eu falei assim, pô, o Celso Pixinga é um baixista que eu conheço, um cara que eu sou fã e admirador do trabalho dele. Eu falei, pô, que bacana. E lembro também da esposa, a Rita Kifuri, grande cantora também, na parte de jingles e tudo mais. E eu falei assim, então bacana, então essa música eu acho que vai encaixar bem, porque ela é uma música que tinha uns cat sings, né, que é aqueles... né, aquela coisa bem de jingle, né, bem que tem a ver com Manhattan Transfer, bandas vocais, como Take Six também, né. Get away, Jordan, you got to get away, né, aquela coisa das vocalizações, né, das bandas assim. Então nisso surgiu. Então assim, os trabalhos eles iam surgindo assim de acordo com a necessidade, ou assim o que a gente podia fazer para colaborar sem atrapalhar. Então eu falei assim, o que eu posso colaborar aqui? Eu falei assim, olha, eu tive uma ideia legal, isso aqui vai dar liga, e deu certo. E o mais legal é que, por ser uma versão, nós precisaríamos de uma autorização daqueles os autores, né, da música. E eles não só autorizaram, como não cobraram absolutamente nada, eles só pediram uma coisa, falaram, olha, depois que estiver pronto, manda pra gente, só pra gente ouvir, porque a gente ficou curioso para ver como vai ficar em português, né? Sim. Então esse também tem essa coisa da adaptação, assim, foi muito bacana. São pessoas, você vê como as pessoas, às vezes, que a gente coloca num pedestal tão alto, né, como pessoas inatingíveis, assim, são pessoas extremamente simples, acessíveis. Sim. E estão aí no mundo por causa disso, por serem simples e acessíveis. A pessoa ter aquele tato, né, do tipo, sem o meu fã eu não vivo, por que eu não vou ser exatamente grato a ele também? É uma coisa que o ator e o músico, ele tem esse conceito da quarta parede, né? Você tem assim, duas paredes laterais no palco, uma parede de fundo, e é como se tivesse uma redoma de vidro assim, ó, na frente te separando do público. Quando você quebra essa quarta parede imaginária, você coloca o público para cima do palco. Sim. Ou você desce ao palco e faz parte disso, né? No ano passado, eu participei de um evento em Manaus, que nós estávamos assim num palco alto, num lugar muito grande, né, um centro de convenções. E eu agradeci a presença de todos, assim, devia ter mais de 5.000 pessoas só naquele espaço, né, fora outras pessoas que estavam no evento, né. E eu falei, gente, esse palco, ele só está mais alto para que as pessoas que estão no fundo possam ver quem está em cima do palco. Porque, na verdade, nós somos todos iguais e nós estamos aqui com o mesmo objetivo. E sem vocês,
esse palco não faz sentido. Então, assim, quando você entende que você faz parte de uma grande coisa, de uma coisa maior, não é que você seja a coisa maior. Você também é só um instrumento, uma ferramenta e um elemento que tem a sua devida importância, mas sem o público a gente não é nada. Exatamente. Vamos cantar para quem? Vamos tocar para quem? Exato. Vamos produzir para quem? Quem vai ouvir? Exatamente. Então, assim, o ator principal, o personagem principal, é o público. Quando o artista entende isso, ele entende a real dimensão de tudo isso aqui que a gente faz. Tá? Assim, a gente não está aqui para ficar numa fúria, numa ansiedade por seguidores. Por exemplo, eu tenho um comportamento totalmente diferente em rede social. Quem entrar no meu Instagram agora vai ver assim, eu tive uma época que foi hackeado, então já tinha, sei lá, 8 mil pessoas ali. Eu falei, gente, eu vou encerrar essa conta e vou começar do zero. Então eu estou com 4 e pouco, alguma coisa assim. Mas eu sigo mais pessoas do que as pessoas me seguem. Por quê? Porque eu tenho um interesse genuíno em conhecer o público. Eu ainda tenho uma preocupação de saudar as pessoas que me seguem. Se alguém me segue, eu falo, pô, obrigado por me seguir, seja bem-vindo, precisando de alguma coisa, estamos aqui. Sabe? Então, assim, é fortalecer as relações humanas de uma maneira mais pessoal. Um público, ele não é um algoritmo que me dá engajamento melhor pelas respostas que ele me dá. O público é um ser humano como eu, que tem as suas necessidades e muitas vezes vai buscar em você um conforto, um alívio, uma alegria, uma mensagem. Então a gente tem uma responsabilidade com relação ao público, sabe? Assim, a minha visão é essa, eu não estou preocupado simplesmente que o público é aquele que paga as minhas contas, que paga um ingresso, que vai gerar. Isso é só um aspecto econômico, isso é muito pequeno diante de tudo que se envolve, inclusive da energia que você gera e o poder de transformação. É um poder de oferecer algo, Sim. Não é um poder de dominar um grupo de pessoas. Né? Na verdade, é a responsabilidade de você levar coisas especiais para as pessoas. Poder deixar o coração mais alegre. Sim. No fim é para eles, né? É para eles. É para eles. A gente tem algumas perguntas aqui. Opa. Vamos lá. Joe, muito obrigado aí. Se não segue, a gente já siga. Qual foi a dificuldade de adaptar as aberturas japonesas para o português? Na verdade, não é uma dificuldade, assim, é só uma compreensão. Então, assim, eu não trabalho problematizando as coisas. A minha cabeça, assim, em vez de eu namorar com um problema, eu caso com soluções. Então, assim... Eu gostei dessa frase. Assim, então, por exemplo, se eu tenho digamos assim, um papel, uma missão de escrever uma versão, fazer uma música, aquilo não é uma dificuldade. Eu só preciso encontrar os meios para que as facilidades para que aquilo se desenvolva. Então assim, eu nunca tive muito problema com isso, assim, não tive mesmo. Na verdade era só uma maneira de encaixar melhor algo, mas eu nunca vi isso de uma forma tensa. Porque eu sempre escrevi muito fácil, né? Assim, eu penso e faço. Né? Então, quando viu eu já estava gravando. Eu tenho muita coisa que eu escrevo até hoje, eu escrevo manuscrito. Eu prefiro do que escrever direto no computador. Mesmo que depois eu imprima ou faça outra coisa. Então, e eu vejo assim, que normalmente eu tenho poucos rascunhos assim, de rabiscar, porque o texto é mais ou menos como uma música. Quando eu componho, eu estou compondo na minha cabeça, longe do instrumento, há muito tempo. Então, na hora que chega... Você já começou, já... na hora que chega o som, que chega o texto, na verdade, os rascunhos já são mentais do texto, da música. Né? Então, isso já vai sendo escrito. Na hora que sai, ele já sai pré-formatado. Então, né? Porque já se refletiu muito antes de escrever algo ou de fazer algo. Antes de materializar uma ideia, você pensa. Se as pessoas fizessem isso... Seria tudo mais fácil. Seria mais fácil, porque pensar antes de falar garante que você tenha uma qualidade de comunicação num diálogo muito melhor. Né? Mas aquela coisa de falar no impulso, tipo assim, bateu, levou, você
perde assim a sutileza das coisas. Tende a dar errado, né? A tendência é você, às vezes, falar algo que você não deveria, ou de uma forma que você não deveria. Você poderia ter escolhido, se tivesse respirado uns 2 segundos, você teria encontrado uma maneira mais interessante de fazer aquilo sem gerar um conflito, um estresse, né? É aquela frase, nós somos assim reis do nosso silêncio. Sim. Mas nós somos escravos das nossas palavras. Né? Então, capricha no que você vai dizer, porque você pode, às vezes, ofender alguém ou não ser compreendido. Falou, o que você quis dizer com isso? Né? Daí você vai ter que explicar o que você fez, porque você não foi claro na sua primeira tentativa. Então, você pode gerar N problemas. Então, respondendo a pergunta, foi isso. Assim, eu, sinceramente, assim, eu não encontro dificuldades de compor, criar. Sim. Aquela coisa do bloqueio criativo, eu não tive ainda a oportunidade. Estou até curioso, né? Me dizem que eu espero que não tenha, assim, né? Mas normalmente eu estou criando. Aí eu tenho aqui a Sakura-chan Cosplayer. Ela perguntou qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer. Sua menina dos olhos ali. Olha, um deles eu citei, que foram as versões do Stevie Wonder. O do Dragon Ball é muito legal também pelo espírito, mas assim, uma curiosidade, assim, a música talvez mais conhecida seja a música da abertura, We Got a Power. Mas eu gosto muito da We Are Angels, que é a música de encerramento da saga Majin Buu. Sim. Pelo espírito da música, pela intensidade, pela construção musical, né? Eu não fiz as músicas originalmente elas são do Japão, né? Mas assim, eu gosto da estrutura musical, essa eu acho bem interessante. Ah, sério. Isso é bem legal, porque geralmente, né, quem adapta fala muito da abertura e tudo mais, né? Mas os encerramentos de Dragon Ball, né? Infelizmente, alguns canais eles acabaram cortando, né? Então tem muita gente que não conhece. Pois é. E isso ele até impacta um pouco, né? Mas o bacana do público geek, do público dos animes e tokusatsu, é que ele faz a pesquisa. Sim. Então ele vai a fundo. Então a coisa mais comum num evento é você ver tanto bandas, né, bandas emergentes chegando, cantando em português e japonês, e o público cantando em japonês e em português. Sei bem como é. Não é? Então isso é muito legal, assim. É uma das coisas que inclusive me motiva a estar aprendendo japonês. Isso é legal. Para que eu possa cantar. E uma outra coisa também, o meu lado escritor, porque eu já escrevo em português uma forma tradicional japonesa conhecida como haikai, que são os poemas de 3 versos, né? Sim. No haikai clássico, o primeiro verso você faz uma referência à estação do ano ou ao período da vida que você se encontra, né? Infância, maturidade, velhice, né? Ou as estações do ano, né? Primavera, verão, inverno, né? Os samurais faziam muito, né? Então, porque os samurais muitas vezes estavam num contexto rural no Japão e observando a natureza para se integrar e saber como vencer as adversidades e atingir os objetivos deles, se fosse um período de guerra, né, ou de conflitos assim. E os ninjas também, né? É isso aí. Legal. E aí na sua carreira, né, a gente teve também o caso da Associação Brasileira de Contrabaixistas, né? Você foi diretor. Explica um pouco sobre o que é. Eu, particularmente, não conhecia, então eu queria entender um pouco você, o que é realmente isso aí. Bom, a ABC, a Associação Brasileira de Contrabaixistas, ela foi uma iniciativa de vários instrumentistas, porque o baixista ele é uma figura solitária, né? Porque normalmente às vezes você tem 2 guitarras numa banda, né? Então, mas normalmente você não tem 2 baixistas numa banda, né? E a gente sempre trocando ideia, né? Então era quase um grupo de autoajuda, né? Um grupo de ajuda ali. Abraça, né? De conversando. Mas assim, uma coisa de você somar um pouquinho de experiências e conhecer um pouco. E isso, na verdade, eu não fui assim um diretor sozinho, né? Havia núcleos. Então, assim, um núcleo de baixo elétrico e um núcleo de música erudita. Então, era a Sônia Rai, presidente da associação. Daí tinha o Ângelo Caputo, Jorge Pescara, eu fazendo parte também. Tínhamos um jornal, que era o Jornal da Associação Brasileira. Então, quando surgiam músicos aqui no Brasil, o que a gente conseguia fazer um encontro internacional, que nós realizávamos, fizemos 4 edições do Encontro Internacional de Contrabaixistas. Certo.
Então, a cada 2 anos, a gente pegava aquela época de 7 de setembro, ali, ó, feriado, tudo, e conseguia reunir músicos de vários estados do Brasil e alguns músicos de fora, com apoio de algumas instituições, como a USP, o Departamento de Música da USP, da Unesp. E nisso a gente conseguia músicos eruditos, músicos da área que eram acompanhantes de artistas aqui, como o Arthur Maia, que tocou com Djavan, Gilberto Gil, o Nico Assunção, grande contrabaixista também, tocou com Ryuichi Sakamoto, uma figura incrível, assim, músicos de nível mundial, né? Sim. O Paul Robinson, o Gary Carr, considerado um dos maiores contrabaixistas de erudito do mundo, né? E trazer essas pessoas e ter um momento em que os instrumentistas pudessem se reunir, conversar, trocar figurinha, participar de masterclasses, workshops nas oficinas, né? E tocar com as pessoas, né? Então isso foi uma coisa assim sem igual. A gente juntar as pessoas para bater um papo, não é aquela coisa da competição, porque há espaço para todo mundo. Sim. Se existe talento, se existe um talento que você desenvolve os seus talentos. Eu acho que todo mundo potencialmente é talentoso, mas precisa ver o que você faz com a sua habilidade. Se você tem uma boa habilidade física, um bom ouvido, um interesse, né, que te faz evoluir e se aprimorar. Então a associação ela visava isso. E usando baixistas, por exemplo, como o John Clayton Jr., que é um baixista que, inclusive, diretor musical de uma pianista chamada Diana Krall, também. Então, a gente conseguia reunir essas pessoas aqui. O Paul Robinson, que era baixista da Sinfônica de Chicago. Então, trazer músicos desse naipe ali, pra gente era uma honra, sabe? Não era uma questão de ego. Por isso que o ego está na gaveta ali. Esses caras estavam aqui para quê? Para dar um depoimento, dar um relato da carreira deles, para tocar. Nós fazíamos apresentações, inclusive tem um auditório aqui do Museu de Arte de São Paulo, MASP, e nesse auditório a gente levava músicos para fazer um recital, tocar música ali, e no final o cara dá 5 bis, não queriam que o cara fosse embora, sabe? Fizemos uma semana aqui numa casa de show chamada Bourbon Street, uma casa de blues, né, jazz e blues aqui em São Paulo, que já tocou B.B. King, um monte de gente. Fizemos uma semana do contrabaixo. Então, antes das atrações da casa se apresentarem, durante uma semana, de quarta a domingo, tinham contrabaixistas com seus trios e quartetos ali, se apresentando e mostrando um pouco desse instrumento como solistas. Então, era o Arthur Maia, o Nico Assunção, o Jorge Oscar, que tocava com a Bethânia e a Gal. Então, assim, era legal isso, assim, trocar figurinha. Eu acho que é sempre bacana você ter um intercâmbio, assim, somar informações, né? Sensacional. E, assim, você tá no mundo da música há muitos anos, né? 44 anos esse 44. ano. E existe algum músico, seja até todo mundo das animações ou fora, que você não teve oportunidade de tocar e tem aquela vontade de tocar? Eu acho que todos aqueles que eu não toquei, mas assim, por exemplo, vamos falar do mundo dos animes. Eu tenho muita admiração por alguns eu vi assim, começando a tocar e a pessoa chegar e falar, pô, você me inspirou no seu trabalho. Vamos falar, por exemplo, o Kai Urusai, é um grande cantor. Sim. É um cara que tem uma performance incrível, uma pessoa legal. Eu já me apresentei com ele, então esse já não conta, já foi para a lista. Eu toquei tanto com a Senpai Old School, em Uberlândia o ano passado, ele dentro de uma banda que me acompanhou. Que ajuda lá em Minas. Então, e com essa nós fizemos um evento em Uberlândia lá e foi incrível, assim. Mas olha, vários cantores, por exemplo, o Anime Voices foi uma maneira de juntar pessoas como o Sheleal, que gravou Soldier's Dream, Blue Dream, do Cavaleiros do Zodíaco, o Toninho Guise, que cantou o Kamen Rider Black, né? O Lion Man e outras coisas mais. E outros talentos ali, como o Diogo Miyahara, que nós fizemos o Tokusatsu do Kamen Rider Kuga, que era uma versão que estava na gaveta desde 2014. E no período da pandemia a gente acabou gravando um vídeo e fazendo. Então, assim, eu estou aberto a
a encontrar pessoas. Porque um cara que eu admiro muito, acho o trabalho dele incrível, tem muita qualidade, uma performance muito boa, o Ricardo Cruz, Sim. sabe? Um grande cantor. Ele é Mas, o- mas nunca surgiu oportunidade, assim. Mas um dia, mas já conversamos, pô, vamos ver se a gente marca alguma coisa, né? Aham. O Lucas, né, que toca guitarra com que ele. toca com ele, já participou também no Anime Voices gravando um acústico em que eu toquei fretless, ele tocou violão de aço, cantando Ele Blue músico Dream. sensacional. Então, assim, a gente vai somando, né? Surgindo a oportunidade, vai ser um prazer, né? Vai ser um prazer, assim. São muitas A gente pessoas. tem que fechar esse ano também. A gente vai ter que dividir palco esse ano também. Vamos combinar aí? Não. Não, nós vamos realizar isso aqui. Eu espero que esse ano ainda tem alguns eventos aí. O próprio Kenko. Voltar no palco do Kenko. Então pronto, tá marcado, gente. No Kenko. no Kenko. Aguardem. Nem que eu invade a banda do Ítalo, mas eu vou estar no palco do Kenko. Bora. A gente invade o show da banda dele. Legal. E vamos falar um pouco de Dragon Ball para entrar nessa última parte aqui. Se você quiser tomar uma água agora, dar uma respirada. Eu já estava aqui dando umas bicadinhas aqui e tudo. E aí, você que tá vendo aqui, ó, queria fazer um agradecimento, né? Tanto ao Kenko TV, a Kibi Station, que está fornecendo espaço aqui pra gente. Você que curte action figures, mangás e afins, fica à vontade, venha conhecer aqui na Liberdade. Eu ia falar o endereço e eu esqueci o endereço. Rua Tomás Gonzaga, número 18. Ai, obrigado, Niso. Rua Tomás nada. Gonzaga, número 18. Chega aqui nesse paraíso aqui. Em fevereiro, se não me engano, de 23 de fevereiro, abre o café da Sakura Card Captors aqui no andar de cima. E o pessoal da Explosão Criativa. Depois acessem lá as redes sociais dele. O pessoal vende uns artigos de anime muito legal, umas plaquinhas. O pessoal sensacional. E vamos falar agora do assunto que todo mundo quer ouvir. Vou falar de Dragon Ball, cara. Vamos lá. Acredito que é um sucesso que o público otaku mais conhece, né? Quando vem de você. Sim. Como começou esse trabalho com o Dragon Ball clássico, cara? Como a gente chegou lá? Vocês chegaram a assistir Dragon Ball antes? Ou já deram abertura no colo de vocês e falaram, eu preciso de uma abertura? Então, o engraçado é que o Dragon Ball clássico, ele tem uma primeira versão que foi feita pela Gota Mágica, Sim. o Mário Lúcio de Freitas, e cantada pelo Rubinho Ribeiro. Cara sensacional, cantores incríveis. Era até parecido, né, Ale? Era um pouco parecido, só que o instrumental foi feito no Brasil. Sim. Não era um instrumental original, eles não tinham nesse período, né? Então foi feito um instrumental, inclusive, interessante, porque ele tem a ver um pouco mais com música latina, é meio salsa ali, né? Ele tem um swing diferente. Ele tem um swing diferente, né? Mas assim, ficou interessante, assim, porque eu tenho cabeça muito aberta assim, para ritmo, né? Um dia, anteontem mesmo, uma banda do Maranhão, eles encontraram um painel muito bonito em São Luís, lá, do Dragon Ball. O cara fez um trabalho lindo, assim, sabe? Tipo do Cobra, assim, desses grafiteiros grandes artistas, né? Inspirado nisso, eles fizeram uma publicação tocando o Igara Power em ritmo de reggae, porque o Maranhão é uma terra do reggae, né? Tem tudo aquela malemolência. E ficou demais. Eu publiquei e falei assim, pô, vamos fazer uma collab? Porque eu gosto muito disso também, pegar ritmos diferentes, uma música e a composição é a alma e o espírito ali, né? Mas ela pode ser tocada em rock, em jazz, em blues e não ficar uma coisa caricata, ficar um negócio de bom gosto. E os caras fizeram um negócio com posso presente. É muito bom fazer isso. E eu fiz isso com Paranoide. Paranoide eu gravei com uma banda de instrumental chamada Incensa 3, com Marcos Ramos, Marcos Banana e o Alexandre. Você precisa ver o resultado daquilo ali. A gente fez Paranoide em Baião, num show de instrumental gravado num DVD ao vivo, aqui num teatro de uma escola alemã chamada Humboldt. E foi bacana ali. Surgiu, ele tinha aquela animação da música original, do rock, mas ficou dentro do espírito, né? Brasileirado. Então assim, virou outra coisa ali. Virou outra coisa, mas o espírito tá ali, né? Sim. É legal, os arranjos são isso, assim, né? Tem essa coisa de... Você brinca, né? É o que o Humberto Eco falava num livro chamado Obra Aberta, né? Depois que você cria uma obra e ela está pronta, a criança nasceu, você já não é dono dela, assim, não a parte de direitos autorais, mas assim, você já não é dono e não tem o controle pleno, porque você não sabe como
aquele livro vai ser lido, como é que aquele quadro vai ser visto, como é que aquela música vai ser percebida. Sim. E se alguém resolver fazer uma cópia ou uma transformação daquilo, vai ficar com a cara do olhar da pessoa que está fazendo essa transformação. Sim. Então isso é bacana, porque a obra ela vai estar sempre se renovando e criando um elemento novo. E sempre fazendo. Legal. Você vai adorar meu canal. Meu canal a gente faz adaptações das aberturas de anime. Então você Opa. pegou o Digimon versão reggae, Opa! o Naruto versão counter. Sim. Um dia desses, assim, eu componho bastante, né? Mas as versões nem todas foram encomendadas a trabalho. Às vezes eu ouvi uma música e falei, puxa, isso aqui tem um espírito legal. Vou fazer. E um dia desses eu estava ouvindo pelo Spotify uma versão de uma música do Sting chamada Englishman in New York. Então essa música ela fala de um cara, um inglês, em Nova York. Ou seja, aquele cara que tem o hábito de tomar chá num determinado horário, ele vai vendo as diferenças, ele vai se sentindo meio que um alien, um estrangeiro naquele lugar, né? Daí eu vi uma versão de um africano cantando a música do Sting, mas ele fez uma adaptação que era o L'Africain à Paris. Então era um africano em Paris. Então ele também tinha aquele senso de inadequação, né? Que ele não fazia parte daquele lugar e se sentia meio que um ET ali, né? Tinha que se adaptar. Daí em cima daquilo ali, quando eu vi a gravação dele, eu pensei um pouco assim, mesmo você estando no Brasil, você pode se sentir meio que um estrangeiro dentro da sua própria terra. Ou um ET, um alienígena. Assim, você, puxa vida, mas... E o que me incomodava na época, eu acabei escrevendo uma versão dessa música do Sting, que ela chama Um Estrangeiro no Brasil. Mas o estrangeiro, na verdade, era eu mesmo, que sou brasileiro. Porque eu comecei a me sentir um estrangeiro ou alguém que não faz parte disso, a partir do momento que a gente vê as pessoas se dividindo por política, por religião. Em vez de você buscar o que te conecta com as pessoas ficam buscando o que as divide em relação às outras, o que as separa. O famoso tá querendo arrumar briga só, né? Então daí você vê aquele comportamento assim do hater. Então entra naquela coisa de buscar visibilidade ou seguidores através de um discurso de ódio. Então na versão eu escrevi isso, entre tanta polarização, pensamentos radicais, as pessoas esquecem um pouco da razão e os ouvidos não existem mais. Então falar um pouco disso assim. Então eu acho legal quando você tem uma música que você consegue conectar as pessoas, trazer soma ao invés de divisão, ruptura, separação, desqualificação, né? O que eu penso é bom, o que você pensa não presta. Você deixa de aprender com a experiência do outro, que pode ter um olhar diferente. Digamos ali, muita coisa, né? Digamos que você tenha nascido na mata e você tem uma experiência de todas as folhas verdes com colorações diferentes. Você encontra um esquimó e você fala, você não sabe de nada, cara. Eu conheço tudo que é verde. Daí o esquimó pode te falar, mas eu conheço milhares de tons de branco porque eu vivo no gelo. E ali tem o gelo do iglu, do esquimó, da foca, do urso, da nevasca, do iceberg. Então, aprenda com as cores de branco, os tons de branco que eu tenho para te oferecer, que eu vou aprender com os tons de verde que a mata, a sua experiência na mata te ensinou. Você não sabe o dia de amanhã. E vai que um dia o esquimó cai lá dentro da mata. Então o que ele aprendeu. Ou que o cara da mata caia lá no Ártico. Pronto, é isso. Então é bacana você enriquecer visões somando, não dividindo, achando que o teu conhecimento prévio basta. Sim. Não, aprenda. Aprender sempre, eu acho que é uma fantástica aventura, citando o Dragon Ball, né? Isso aí. A fantástica aventura. E é legal, né? Você até comentar, né? A fantástica aventura. Porque essa primeira saga de Dragon Ball, o Goku ele só sabia aquele mundo dele ali, né? Ele só sabia o mundo que o vô dele ensinou pra ele. Assim? Então, depois que tem a primeira saga, que eles enfrentam o Pual, que aí chama o Shilong, e aí o porquinho ele pede a calcinha da Bulma.
ele tem que ir pra cidade buscar a Bulma e ele fica olhando aquilo, aonde eu tô? O que tá acontecendo? Que é isso, né? Ele só viu mato e bicho, de repente ele tá na cidade grande, É. carro voando. Você não vê a história do Buda? Era um príncipe que vivia num castelo, vivia na sua cidade, ali protegido pelos pais, para não conhecer a pobreza e a tristeza e o que era feio. Então ele vivia cercado do que era belo. Um dia ele escapa e vai ver, ele viu que o mundo era muito mais amplo. E ele tomou aquele choque de realidade, né? Sim. Falou assim, meu Deus, e agora o que eu faço com isso aqui? Tudo que me ensinaram de que era o mundo não, é muito limitado. Daí ele foi buscar o que, no fim? Literalmente, a iluminação. É um conhecimento mais amplo da realidade que cerca, né? Sim. Então, esse é um desafio. Então, e é legal, né? Você vê quem começa a reparar nessas entrelinhas, né? Você vê a realidade, né? Ele sai da zona de conforto e vai enfrentar o mundo lá fora. Isso gera o quê? Força, poder, sabedoria, repertório para lidar com as adversidades. Né? É isso que o mundo vai te preparando para isso. E aí mostra, né, a questão do companheirismo e ele entendendo que ele, apesar de tudo, o Goku não podia resolver tudo. Eu não lembro qual era a questão. Que ele fala, não, isso aqui eu te ajudo, esse outro aqui eu vou falar com uma amiga minha, Bulma, e ela vai te ajudar. Então ele sabe que ele não pode ajudar com aquilo. Exatamente. Mas ele conhece pessoas mostrar que nós não somos uma ilha. Então uma coisa que eu acho muito bacana do Akira Toriyama, que eu procurei também evidenciar nas versões, era justamente isso. Existem valores universais muito legais. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa se centrar na ação, porque a ação te tira da calma, né? Ela te acorda, te desperta, né? Então você vê a batalha, as lutas, né? Tudo mais. Mas os valores são a grande liga. É como se fosse uma teia invisível que segura a história e o desenvolvimento delas. Sim. Que tem o poder da amizade, o poder da união, o poder da determinação. Você quer um negócio, você vai ter como o meu time, o Corinthians, tem garra, né? Eu adorei, melhor, gostei mais ainda da frase. Por exemplo, assim, uma coisa que eu acho muito bacana aí na torcida, né? Especificamente falando um pouquinho, a gente já viajou um pouquinho para o Corinthians, mas é só para exemplificar uma coisa aqui. Sim. Não é uma resenha de futebol. Meu abraço aqui aos São Paulinos, palmeirenses, cruzeirenses, todos mais aí. Mas é bacana quando uma torcida vibra, quando um jogador simplesmente dá um carrinho na bola ali e manda para fora para defender o seu time. Ali não é a beleza plástica do carrinho, mas é a atitude de defender a sua equipe, a sua vontade. Ele é um profissional muito bem pago, tudo, que ele poderia só dar um chutinho, mas ele jogou uma intensidade que as pessoas se conectam com essa intensidade. E é o seu comprometimento com o que você está fazendo. Então, quando a gente transpõe isso para outros momentos da nossa vida, você ter comprometimento, uma coisa que eu percebo que hoje o mundo ele tem tantas informações que as pessoas começam a ter uma experiência um pouco mais rasa do mundo. Isso se reflete em várias coisas, até, por exemplo, num vídeo ou numa música, e você pega os analytics, né? Você analisando, por exemplo, no meu canal, eu vejo ali quanto tempo, em média, uma pessoa fica numa música de 1 minuto, de 3 minutos. E eu vejo que a retenção, para algumas, é mais longa, porque tem conexão com a memória afetiva da pessoa, né? Ela ouvia aquela música na infância, então ela quer ouvir a música do começo ao fim. E tem músicas mais novas que a pessoa olha alguns segundos, porque hoje as pessoas estão ansiosas. Tudo querendo rápido. E a ansiedade e a depressão, elas são descompassos das pessoas com 3 questões. Entender que o que existe é o agora. Sim. Agora é a realidade. O passado aconteceu. Ele foi um dia, ele foi um presente que não existe mais e passou. E o futuro é uma ilusão. Ele é, no máximo, uma possibilidade de algo que pode vir a ser.
Sim. Mas ele ainda não existe. Então só existe o agora. E as pessoas que estão ansiosas para saber qual é a próxima música, o que tem na playlist e não vive do começo, meio e fim uma experiência completa, ela tem uma vida menos densa e mais rasa e mais superficial. Ah, eu conheço aquela música, tem um refrãozinho assim. Mas como é que se chegou no refrão? Você vai conduzindo uma ideia. Existe uma preparação. Um pré-refrão. Um pré-refrão, uma ponte, algo que te leva àquela hora de agora todo mundo comigo. E aí você canta. Sim. Entendeu? E hoje as pessoas estão com uma experiência um pouco rápida demais. Isso acaba mostrando pouco comprometimento de ir a fundo nas coisas. Uhum. E para quem gosta de mergulhar em águas profundas, que é uma coisa que sempre me atraiu na vida, sabe? Uhum. Ir a fundo nas coisas. Conhecer as pessoas a fundo, o ser humano a fundo, a música a fundo. Quando eu comecei a tocar, eu fui buscando para entender por que eu gostava de Beatles, por que eu gostava de AC/DC, por que eu gostava de Judas Priest, por que eu gostava de Bossa Nova, por que eu gostava de Weather Report, música instrumental brasileira, música instrumental de várias partes do mundo. E quem esses caras ouviam? Eu sou um cara ouvindo esses caras. Quem esses caras ouviam? E quem os caras que eles ouviam? Ouviam. Então eu fui buscar a árvore genealógica da música ali, lá atrás. E aí você tem que ser calmo, você tem que entender e tudo mais. Não dá pra você ser raso, né? Você tem que... Não, você vai a fundo. Só que quando você ouve, você é um cara que você começa a degustar a música e começa a identificar, né? Não tem aquele negócio do cara do vinho. Eu sinto aqui tons de café, frutados e não sei o quê. É um cara que ele já bebeu vários tipos de vinho que foram feitos a partir de vários tipos de uva, e um é mais ácido, um é mais claro, outro é mais escuro, uma é mais amarga, tem um tanino, uma é guardada de uma forma, uma ficou mais tempo. E a música é a mesma coisa. Daí você vai pegar o rock and roll, você pega uma banda, só dando um exemplo, assim, você pega uma banda como Red Hot Chili Peppers. Daí tem um lado deles que é meio funk rock, mas não é o funk atual, mas o funk clássico do James Brown, da Motown. Daí você fala, mas a Motown... E quem que esses caras bebiam na fonte? Eles bebiam na fonte do Rhythm and Blues, e do jazz e do soul. Então você volta para o Ray Charles. Mas quem o Ray Charles ouvia? Eles ouviam tais caras. Daí você vai sair lá no Robert Johnson, no começo do blues, nos anos 20 do século 20. E quem esse cara ouvia? Era a canção dos escravos, as work songs. E o que aconteceu? E esse jazz, como é que virou? Falar, eram justamente os escravos, as work songs misturadas com os negros de ascendência francesa de colonização lá na Louisiana, que tinha acesso a instrumentos de música erudita. Então você tinha contrabaixo, tinha saxofone, e daí começou a virar. Daí você começa a entender a música. E antes disso, lá na África, o pessoal estava cantando para o filho dormir, cantando enquanto se lavava roupa na beira do rio. Então você começa a entender que a música faz parte da sua vida e do seu ambiente. E cada uma delas, a música do deserto, você ouve um Bon Jovi, você vê um blues texano, um Steve Ray Vaughan, um Johnny Winter. Você vê os caras e fala assim, puxa, o que acontece? O ambiente, o lugar onde eles nasceram, também conta um pouco da história e mostra um pouquinho como esse som pegou essa cara. Tem a ver com o seu ambiente. Até a sua geografia, até a topografia, os terrenos de um lugar que você anda lentamente subindo um morro, faz com que você cante num ritmo mais lento. O reggae tem muito a ver com isso. A Jamaica tem paisagens, não só planícies, assim, mas montanhas. E você... E é legal, no Silver Reggae, você já pensa realmente uma paisagem verde, uma montanha, um clima mais praiano, tudo. Então, e vai vendo aquelas coisas assim. Então, não é só uma relação com o Rastafari e as drogas recreativas utilizadas junto ali, né? Não é vai mais além, não é aquela coisa só do Snoop Dogg, né? Que ele já... o documentário do Snoop Dogg
falando da viagem espiritual dele pela Jamaica, na verdade era um grande pretexto para ele experimentar vários tipos de psicoativos ali, aquela coisa toda. Mas tem uma legitimidade naquilo. Faz parte da história dele, né? Da parte da história dele. Uma pessoa que vivenciou experiências traumáticas de crime, de morte de amigos e tudo mais, que conseguiu sair de um segmento do crime, sabe, de assalto, até do lado gangsta do rap, né? E do Tupac, né? Aquela coisa toda das tretas entre o leste e o oeste dos Estados Unidos, né? E você buscar um caminho. Então, e ele conseguiu transmutar essas coisas e ser ao mesmo tempo coerente com a vida dele, com a experiência dele e fazer coisas legais. Então, eu acho incrível, e isso tem a ver com o ambiente, né? O próprio rap tem uma conexão entre as comunidades hispânicas, né? Da Jamaica e tudo mais. Quando você vê o reggaeton, você vê outras coisas, o ragamuffin também, né? Você pega os ritmos meio que falados e improvisados num reggae mais acelerado, né? Então é muito bacana você entender isso, assim, é legal que faz em qualquer estilo. Da cultura latina, né, como um todo, né? A América Latina ela é muito forte, Sim. né? Você pega aí, por exemplo, do próprio Equador, né? O reggaeton é muito forte, eles têm a mistura dele. A cúmbia. A cúmbia, e aí o México já coloca um pouquinho mais de... Já é mais América Central, mas tem o lado mariachi, né? Aquela coisa toda. Deles. Pô, tem um lance do guitarrón, né? Que é o contrabaixo, que é o Israel Tchau Lopes, é um grande baixista lá das coisas incríveis. É legal como cada um pega um pouquinho de cada e coloca a identidade dele, né? Exatamente. E a gente é muito forte nisso. Eu vou pegar como o maior exemplo para mim, eu sempre vou levar isso, é o Sepultura, que pegou um estilo que era muito forte na Europa, nos Estados Unidos, um heavy metal, e colocou o berimbau, colocou a brasilidade e ficou sensacional. O Angra depois fez muito isso, e assim foi se criando, né? Você falou de duas turmas assim que como eu tinha uma banda de heavy metal que era o Excalibur, e isso falando em pré-Rock in Rio, né? Sim. Antes do primeiro Rock in Rio de 85, eu já tocava heavy metal. E a gente presenciou isso, bandas chegando de Minas para São Paulo, como Sepultura, o Viper, que foi a primeira banda do André Matos, né? Sim, era uma banda irmã do Excalibur, em que nós fazíamos show juntos. Um abria show para o outro, né? Dependendo do lugar que nós tivéssemos mais público ou eles tivessem mais. A gente está falando de bandas começando, né? Sim. Assim, tocando há pouco tempo ali. Hoje o Viper é histórico, né? Hoje o Angra. Sim, não, assim, eram pessoas que a gente tinha um convívio de irem assistir os nossos ensaios, de viajarmos juntos, né? O André me conta um dia que ele estava pensando em fazer uma faculdade de música. Então, assim, era um garoto. Que a gente brincava, porque pela semelhança dele, fala, pô, mas parece um filhote do Bruce Dickinson, né? A gente falava brincando, assim, mas isso era o quê? A brincadeira entre amigos, sabe? Com muito respeito e admiração, porque eram as referências. O Pete, a gente falando de baixo, do Steve Harris, das técnicas, né? Tudo ali de contrabaixo, a gente trocando figurinha. Então, até uma curiosidade, né? Hoje o Viper tem o Leandro Cassoilo no vocal. O Leandro Cassoilo é meu professor de voz. Olha só, então você vê a qualidade. Liga, né? Você vê a qualidade das pessoas. Assim, são artistas incríveis aí no meio, né? E pra gente fechar, seu personagem favorito em Dragon Ball? O Mestre Kami é incrível, assim. Eu acho que eu me identifico mais com ele. Tem uma cena assim que você mais gosta dele? Qualquer aparição do Mestre Kami é algo fora do comum. Então, eu acho bacana isso, assim. Eu acho que toda pessoa, todo personagem que tem o poder de fazer o tempo congelar quando ele surge, ele tem um poder de criar uma expectativa em torno do que vai vir. Sim. E já sabe, em uma expectativa favorável. Normalmente é um conflito que vai se resolver, um olhar que vai ser emprestado que não se imaginou daquela forma. É o pensador fora da caixinha. Então, aquele cara, ele chegou com a solução. Sim. Então, eu acho, isso é admirável. Todo mundo que faz isso é o inovador, é o mestre, é o líder, é o sábio, né? Exato. É o sábio. E o que você está achando, assim, do momento atual, né? A dublagem, ela
graças a Deus, voltou a ser muito valorizada no Brasil. A gente teve um limbo aí Sim. que o pessoal não tava mais gostando. E isso acabou voltando porque a gente voltou a dublar como a gente dublava nos anos 90. Sim. E só que ainda não se adapta a dar aberturas de forma oficial, né? O que você acha dessa... Tem que voltar? O que mais a gente... Hoje a gente tem muito canal que faz adaptações, mas não é nada oficial. Então, como é que fica para você hoje esse nosso cenário? Bom, eu gostaria de ser convidado para fazer mais versões. Eu estou aqui. Uhum. Quem me chamando, eu vou ficar muito feliz. Exato. Mas, independentemente disso, eu não fico naquela posição de esperar acontecer. Já Então, se mexendo. não, muitas vezes eu escrevo uma versão. Da mesma forma que várias pessoas fazem isso, Projeto Remake e vários Sim. outros assim fazem isso, eu faço. E existe uma liberdade de criação da criança. Né? A criança é o ninguém manda em mim. Para criar, basta criar. Pegue a letra. Então, por exemplo, tem o último Dragon Ball. Nada me impede de pegar, escrever uma versão, gravar, pegar a base instrumental e lançar para o público uma opção. Como nada me impediu de fazer Dragon Ball Super também, Sim. versões minhas também. E eu faço no show, inclusive. Eu canto a minha versão. Porque eu curti a ideia de fazer assim. Então, assim, tem essa, digamos, liberdade criativa, né? Uma coisa é você querer monetizar e ganhar em cima disso. Aí a gente tem que respeitar uma questão que são os direitos autorais, quem tem os direitos da marca. Isso tudo deve ser respeitado. Agora, se os detentores da marca, unidos às empresas que fazem dublagem, tiverem essa possibilidade, eu estou aqui. Venham que vocês vão ser super bem recebidos e vamos fazer rápido. Eu faço no meu estúdio e entrego, como eu fazia para a Alamo também, né? Então, aqui vai ser um prazer. Vamos adaptar uma música em meu canal. Tá fechado agora. Bora. E tem um blues vindo aí, eu acho que você vai adorar, você vai curtir. Maravilha. Então vamos pra cima. Vamos lá. Anísio, pra gente fechar, gostaria que você já possui algum show agendado, já quer contar, já quer convidar o povo, seja com o seu blues, com a sua banda, pra cantar anime, já faz o convite pro público aí. Gente, os shows de anime, esse é o período do ano em que eu estou conversando e montando a agenda. Por quê? Pra gente, e esses shows, eles são no Brasil inteiro. Né? Nós temos, assim, mais ou menos, mais de 400 eventos de anime no Brasil, por ano. É uma agenda quase que fixa, ou seja, é como se fosse um evento por dia, né? Com portes variados, desde sendo em ginásios de escola, com 300, 400 pessoas, até eventos com 50, 100 mil pessoas. Então, essas são situações e formatos bem diferentes. Então, esse período, até março, normalmente, é a época que eu estou organizando essa logística, recebendo convites e conversando de uma forma que fique também acessível para quem contrata. Porque muitas vezes, assim, você organiza uma turnê, em vez de eu fazer um show, ir para a cidade e voltar para São Paulo, já fazer um show em que você fique numa região fazendo 3 ou 4 shows durante uma semana ou 2, por exemplo. Então, é uma maneira de tornar mais acessível para o contratante, otimizar o tempo, né? E conseguir trabalhar de uma forma regular, né? E também ter o tempo livre para os trabalhos meus, assim. Esse ano, e o ano passado foi um ano aí de estruturação de um grande projeto que eu estou fazendo. Ele chama-se Pentalogia. Ele é a reunião de 5 álbuns de música e 5 livros. E cada um deles tem alguns aspectos, são estilos diferentes. Então tem o rock, o blues rock, a música instrumental brasileira e o reggae também, algumas coisas que eu fiz assim, e algumas versões e algumas músicas ligadas à espiritualidade. Sem uma religião determinada, mas um espírito mesmo, a espiritualidade em si. Então esse é um projeto que ele tem um álbum, 5 álbuns, 5 livros e um programa de uma televisão chamado Pentalogia também. Então que eu vou estar trazendo pessoas do mundo geek, da literatura, da música, para ampliar os horizontes, mostrar e viajando também nos shows e eventos,
eu vou fazer reportagens com o celular mesmo. Hoje em dia é a nossa câmera, né? Exato. Hoje é É o muito que mais o- tranquilo, né? É o que o Glauber Rocha falava no Cinema Novo, né? Que era você ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? E você vai fazendo com aquela ideia, fazendo captações. Por exemplo, agora eu fui no ano passado, a gente foi para muitos lugares, Natal, Juazeiro do Norte, então e a cultura brasileira para cada lugar, para Manaus algumas vezes, cada uma delas tem uma riqueza cultural local incrível e ligada a esse mundo geek também, né? Então você vê como o padre Cícero, lá, fundador da cidade de Juazeiro do Norte, tem uma relação com o público geek do Otaku Heroes, que foi um evento feito lá. E você começa a ver que o público ele tem um, um pé na cultura oriental, um pé na cultura nordestina. O brasileiro ele tem esse aspecto, assim, ele Sabe consegue misturar tudo, fazer né? essa amálgama, essa soma e criar digamos assim, é como criar o sushi de carne seca. Pronto, é isso. Você fez ali, pegou uma coisa e somou a outra, né? E esse programa ele vai ser também uma soma disso. Ele é um projeto que ele vai durar alguns anos. Porque à medida que vão ser feitas, as músicas já estão compostas, os poemas já estão escritos, mas sempre tem espaço para algo novo ali também, né? Então é uma obra em andamento. Hoje as coisas são lançadas um pouco mais, digamos assim, fracionadas, né? Aquela questão do álbum de música. Esses 5 álbuns, na verdade, são músicas que vão ser lançadas em gêneros diferentes, via Spotify, via streaming. E em um dado momento eles viram um EP, em dado momento eles viram um álbum completo que vai ter um conceito de 10, 15 músicas aproximadamente cada um deles. Show. E os livros assim também. Então é isso, mas sigam nas redes sociais, sigam lá no Instagram. Já aproveita, deixa seus isso, arrobas. o arroba Anísio Melo Júnior do Instagram, o arroba Anísio Melo Júnior também no canal do YouTube, no canal do Anime Voices Brasil também. Todos lá com bastante conteúdos. E os livros vão sendo lançados aos pouquinhos também, nos eventos. Então, hora e outra, vamos ter aí, assim, canequinhas e livrinhos. Muitas coisas aí. Perfeito. Anísio, muito obrigado. Passou voando o tempo. Eu que agradeço aqui. Foi sensacional, muito obrigado. Você é muito bem-vindo aqui novamente. Quem sabe Obrigado, aí, no Jeff. próximo Alquem, a gente faz um bis. Vamos lá, daí já faz essa resenha aqui, isso aqui é só o começo. Só o começo. Segue a vida. Você acompanha a gente pelo Instagram, vai sair depois os cortes e o programa completo lá no YouTube, em versão HD, com áudio melhor, etc e tal. Nosso Tai Show aqui, está na produção estreando, vai fazer acontecer. Você não segue a gente, segue aí, clica aí no Kenko TV, já segue a gente. Se você não me segue, JeffROJP, já segue lá também, a gente troca uma ideia, se quiser dar umas ideias pode mandar lá. Vamos trocar uma ideia, lá tem também meus arrobas, tá no perfil. Muito obrigado por estar aqui com a gente se vê quarta que vem no Kenko TV. Valeu, galera! Até semana que vem!